eu sou a Débora, sou endocrinologista pediátrica da Clínica Doutor Criança. A Doutor Criança é um espaço multidisciplinar em que conta com várias especialidades para atender todas as necessidades da criança de maneira integral. Então, a criança que é atendida aqui no Doutor Criança, ela conta com uma série de especialistas, todos muito bem conceituados, que vão lhe atender de maneira integral e vai dar o suporte para a criança e para a família. Sejam bem-vindos. Esperamos vocês na Doutor Criança. Olá, eu sou Roberta Alves e começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. Sejam muito bem-vindos. E na nossa pauta muito interessante, vamos falar de um assunto muito especial, que é diabetes infantil. E ao meu lado, a doutora Débora Alencar, ela que é endocrinologista pediátrica. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Roberta? Tudo ótimo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui ajudando para divulgar essa informação tão importante. Doutora Débora, o diabetes infantil vem aumentando no Brasil e no mundo. Realmente muito preocupante, não, doutora? Sim, Roberta. A cada dia a gente vê novos casos e é muito importante a gente disseminar a informação sobre os sintomas, como deve ser feito o diagnóstico, para a gente conseguir ajudar essas crianças, né? Doutora, e para sabermos mais, o que é diabetes infantil? Então, o diabetes, ela é uma doença que se caracteriza pela elevação de açúcar, ou seja, glicose, no sangue. O tipo mais comum na infância é o diabetes tipo 1. Então, no diabetes tipo 1, o pâncreas, que é um órgão do nosso abdômen, ele produz pouca ou nenhuma insulina. A insulina é justamente o hormônio que vai ajudar o nosso corpo a absorver a glicose dos alimentos que comemos. Tá? Então, sem a insulina, essa glicose não é absorvida e os níveis de açúcar ficam muito altos no sangue. Isso é justamente o diabetes. E para a gente fazer o diagnóstico do diabetes, a gente faz um exame de glicemia. E se essa glicemia der acima de 126 miligramas por decilitro, depois de um jejum de 8 horas, ou se der acima de 200 em qualquer momento do nosso dia, independente da nossa refeição, associados a alguns sintomas que vamos falar, isso dá o diagnóstico de diabetes. Entendi. Doutora, os pais devem ficar atentos a quais sintomas? Então, no diabetes, a criança começa a ficar com bastante sede, tomar muita água, fazer muito xixi, começa a emagrecer sem uma causa explicável. A criança, de repente, começa a perder muito peso, apesar de estar se alimentando normalmente. A criança fica cansada, fica um pouco fraca, e isso tudo chama a atenção, tá? Nos quadros mais agudos, nas situações mais graves, a criança chega até a ficar bem desidratada, fica muito fraquinha, começa a ter vômitos, dor abdominal, e nesses casos a gente tem que orientar os pais a irem direto ao pronto-socorro. É exatamente o que eu vou perguntar para a doutora. Em caso de suspeita, o que os pais devem fazer? Então, no caso desses sintomas, os pais devem procurar o pediatra, o endocrinologista pediátrico, ou então a unidade de saúde mais próxima da sua casa para realizar o exame da glicemia. Nas situações mais agudas, com a criança se sentindo muito mal, o ideal é levar direto ao pronto-socorro, onde as medidas mais urgentes serão tomadas. É muito preocupante, não, doutora? Sim, e fazendo esse diagnóstico, a gente consegue intervir logo cedo, né? E evitar as complicações do diabetes. Doutora, agora vamos falar sobre o tratamento. Como o tratamento é feito para uma criança com diabetes? Então, a criança que tem diabetes, ela envolve um tratamento de monitorização da glicemia várias vezes ao dia, associado ao uso da insulina, no caso do diabetes tipo 1. Tá? Então, além disso, a gente conta com a equipe multidisciplinar que vai acompanhar o paciente em todo o tratamento. Essa equipe deve envolver o endocrinologista pediátrico, o pediatra da criança, um nutricionista, um educador de diabetes e um psicólogo para lidar com todas as questões que envolvem o diabetes. Além disso, né, existem vários websites, existem revistas que vão auxiliar justamente nesse tratamento.
pais devem ficar atentos e procurarem seguir o tratamento direitinho, né, doutora? Sim, e o mais importante é que o diabetes também envolve algumas mudanças no estilo de vida. Então, uma alimentação mais saudável, que deve envolver, né, a vida de qualquer criança, juntamente com a prática de atividades físicas, é muito importante no tratamento, tá? E o tratamento sendo feito de forma correta, a alimentação também, a criança vive muito feliz, né, doutora? Ah, sim. Então, hoje em dia, a gente tem todo um suporte e o diabetes, a criança pode ter uma vida normal, tá? O importante é a gente saber o que fazer em algumas situações e conseguir intervir rapidamente em relação a essas situações. Mas vida normal, a criança pode brincar, ser feliz, estudar. E aí a gente tem vários casos de pessoas super bem-sucedidas, pessoas famosas, nadadores, todos portadores de diabetes sem nenhuma interferência nisso aí, tá? É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Ah, obrigada a vocês. E ao meu lado, eu converso agora com a simpática doutora Ludmila Rachid, ela que é endocrinologista pediátrica. Tudo bem, doutora? Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de participar do programa de vocês. Obrigada, doutora. E vamos falar de um assunto tão polêmico, né? Que é a obesidade infantil, não, doutora? Exatamente. Agora, né, até dia 11 de outubro, a gente comemora, né, o Dia Mundial de Prevenção da Obesidade. Então, nada mais justo que estamos quase em outubro de falar sobre esse tema, que só está crescendo, né? Cada vez mais a gente sabe que o Brasil está aumentando o número de crianças, né, e adolescentes obesos. Isso é uma triste realidade, então a gente tem que correr atrás para evitar que isso aconteça. Doutora, como saber se meu filho está obeso? O ideal mesmo para saber se seu filho está sobrepeso ou até mesmo obeso é a consulta com o pediatra de rotina. Por quê? Porque para avaliar a obesidade, sobrepeso, até mesmo se ele está com peso ideal, né, para o tamanho dele, tudo, nós usamos curvas de crescimento, né? Vocês vão ver, são diversas curvas que nós usamos e para avaliação de sobrepeso e obesidade é a curva de IMC. O que é a curva de IMC? Que é de índice de massa corpórea, né? Nós correlacionamos a altura e o peso da criança, né? Porque o peso é proporcional à altura. Então, a gente faz o cálculo, hoje a gente usa muito o Z-score, e coloca na curva certinho, de acordo com a idade e com o sexo. Então, a gente vai, calcula direitinho para cada criança, né? E põe no gráfico. Como que a gente faz? Até 5 anos, né? Se a gente fala, se o Z-score deu até 1, né? A gente fala que é risco para a obesidade. De 1 e 2 é sobrepeso. Acima de 2 é obesidade. Quando você pensa nas crianças acima de 5 anos, já é um pouquinho diferente, né? Acima de 1, a gente já considera sobrepeso. Acima de 2, obesidade. E acima de 3, uma obesidade grave. Então, a gente calcula mais ou menos assim. Certo? Eu sei que vocês devem estar um pouquinho ansiosos. Hoje em dia tem vários aplicativos, né, de smartphone que você põe lá assim, cálculo de Z-score e você vai colocar a altura do seu filho, né, o peso dele, a data de nascimento, a idade junto com os meses, e ele vai falar para você o Z-score. Daí logo como vai entrar aqui, vocês colocam ele na tabelinha e já tem uma noção de como tá, já para contar para o pediatra, né? Você olha, já vi, eu achei que ele está sobrepeso, está obeso, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. É verdade, doutora. E não vamos mais rotular, como muitas pessoas falavam, eu vou falar isso no passado. Ah, ele está gordinho porque ele está crescendo, ele come muito bem, come 2 pratos de comida, mas ele vai emagrecer. Doutora, isso aí é um mito, não, doutora? Não, com certeza, né? Essa história de quando crescer e emagrece, a gente sabe que isso não existe, né? Quando o paciente assim, está discretamente sobrepeso, né? A gente fala assim que até em torno... Você até consegue fazer ele não engordar. Você pede para ele não engordar para manter essa altura. Mas, assim, quando o paciente tem poucos quilos acima do ideal. Agora, quando o paciente já está com uma quantidade, assim, a gente fala de tecido adiposo,
suficiente, tem que fazer uma reeducação alimentar, é o principal, né? E a gente sabe que isso é um mito, né? O gordinho saudável, todo mundo fala assim, mas ele tá um pouquinho gordinho, mas os exames são todos bons. Ele vai no médico, sempre tá tudo bom. Mas a gente sabe que isso é um mito, né? Diversos estudos já provaram que isso a longo prazo, ele vai ter os mesmos problemas cardiovasculares, né? Infarto, derrame, AVC, que um paciente, às vezes, que está acima do peso. Doutora, isso mesmo que eu vou perguntar. Quais os problemas de saúde que a obesidade pode causar? Então, são diversos problemas de saúde, porque a gente fala que o paciente que está obeso, né, ou sobrepeso, ele é uma pessoa inflamada. A gente fala que assim, que a obesidade ela causa uma grande inflamação no organismo, né? E essa inflamação, ela cursa com diversos outros, né, outras doenças. A gente fica sempre batendo muito na tecla da pressão alta, né, do colesterol alto, do açúcar alto do sangue, que é o diabetes ou pré-diabetes, mas tem algumas alterações que a curto prazo já podem acontecer, como a gente fala que é a apneia do sono. O que é isso? O paciente ele começa a roncar muito à noite, ele tem uma dificuldade para dormir. E essa dificuldade para dormir acaba acarretando, né, num dia mais cansado, conturbado, não fica tão ativo. Pode ter alterações ortopédicas decorrentes da obesidade, por exemplo, alterações do joelho, alterações do quadril. Então, assim, isso são coisas que acaba ninguém falando. A gente sempre fala muito, né, do pré-diabetes, da pressão alta, do derrame, do infarto. E a gente sabe que são complicações que ocorrem. Antes ocorria, né, lá por volta dos 40, 50 anos, e com a obesidade aumentando cada vez mais, a gente já tem hoje adolescente tomando remédio para pressão alta, né? Adolescente diabético, adolescente tomando remédio para o colesterol. Muitas vezes, até com 10 anos, a gente já tem que iniciar um tratamento. Isso é uma judiação. Fora, doutora, que a criança fica fora das atividades, né? Um futebol, a criança já não se enquadra tanto, é uma criança que não corre. E é até triste falar isso, e muitas vezes até mesmo é excluído pelos amigos. Sem contar, né, a gente fala assim, que são os aspectos metabólicos, né, da obesidade, tem os aspectos psicossociais, que quem está acima do peso, às vezes, acaba se excluindo, porque ele não tem o mesmo ritmo, a mesma, assim, atividade do que o paciente que está com peso adequado. Se só você imaginar, põe numa mochila, então eu sempre falo para os pais verem assim, como que está a situação. Põe numa mochila 5 quilos a mais. E vai correr, vai brincar, vai subir escada, vai para a escola com 5 quilos a mais. Vai trabalhar, vai para a sua rotina do dia a dia com 5 quilos a mais. E vê como no final do dia isso impacta na sua saúde. Então eu falo assim, às vezes, mas é só 5 quilos, só 2 quilos. Imagina uma mochila com 2 quilos e você com ela o dia inteiro. Então já é o sobrepeso. Então, assim, isso eu sempre falo. Para uma maneira assim, de demonstrar como que, às vezes, 1, 2, 3, 5 quilos faz muita diferença. Doutora, e o que os pais devem saber para prevenir a obesidade infantil? Hoje eu sempre falo, né, assim, a prevenção é em primeiro lugar. E eu divido a prevenção um pouco em fases, né, porque vamos ver em qual fase que cada um está. Porque a gente pode prevenir a obesidade já quando o bebezinho está intraútero, né? Já dentro do útero, a gente já sabe que o ganho de peso da mãe durante a gestação já tem impacto no perfil, né, metabólico da criança. Então, assim, a gente tem que ter um ganho de peso adequado durante a gestação. Quando o bebê nasce, né, priorizar o aleitamento materno, né, pelo menos até os 6 meses. Isso é muito importante, né? A gente sabe que os estudos falam que o aleitamento materno tem efeito protetor, né, contra a obesidade infantil. E assim como quando você vai pensar, então, dos 6 meses aos 2 anos, o que você deve fazer para prevenir a obesidade? Evitar os alimentos industrializados. Eu falo que comida de verdade não tem problema. A criança não conhece esses alimentos, né, doutora? Exatamente. A gente que acaba introduzindo, né? A gente fala assim, eu gosto, meu filho vai gostar também? Não, né? Ele não conhece, ele não tem esse paladar. Então, eu sempre falo que o ideal, né, é você dar comida de verdade. Comida de verdade não tem problema. Fruta, verdura, legumes, carne, né? Coisas caseiras não tem problema. Teve que abrir um pacotinho para entregar para a criança, né? Eu falo assim, então, pensa 2 vezes, né? Porque depois o impacto da saúde é muito maior. E depois dos 2 anos de idade, né? Assim, eu falo que até os 2 anos de idade, açúcar 0.
né? Não vamos adoçar nada para a criança, né? A fruta já está docinha, ele não tem esse paladar para o doce. Depois dos 2 anos, ele vai ter uma vida normal, muito ativa. Eu sempre falo, vamos priorizar a atividade física, deixar a criança brincar bastante. Eu sei que com a violência a gente acaba deixando a criança muito dentro de casa, né? Eu falo que os estudos falam que as crianças hoje passam mais tempo na frente do computador, do celular, né? Do tablet, do que na escola. E por muitas vezes nem sentem, nem sabem o que estão comendo, né? Exatamente, porque quando sem contar da mídia, né? Que assim a gente sabe que tem uma lei no Brasil que é para vistoriar a propaganda, né, dos alimentos infantis, mas isso acaba que não acontece. Então quando tá lá, passa o comercial, tá assistindo um programa de crianças, canais infantis, por exemplo, vai lá, passa o comercial sobre os alimentos com bichinhos, tudo, fala assim, mãe, eu quero, começa a ter esse estímulo já visual da própria mídia. Coisa que não aconteceria se ele estivesse brincando na rua, né? Assim, deixando ele mais ativo. Eu falo, tempo de tela, 2 horas por dia. Tela, celular, TV, computador, 2 horas por dia. Não é difícil, temos tantos parques, não, doutora? Exatamente, né? Assim, tem parque, final de semana dá para ir pro parque. Durante a semana tá difícil, mora em prédio, desce com a criança, né? Para brincar um pouquinho no prédio, tudo, tira ele de dentro de casa. E que tal um DVD de música? Vai dançar com seu filho, né, doutora? Exatamente, é aquilo que eu falo. Hoje tem tantos aplicativos, essas coisas mais interativas, que você põe ali, deixa rodando, põe a música, daí eles mostram a coreografia, né, para você aprender a coreografia, tudo. Então, dá para associar, né? Assim, você não quer deixar seu filho um excluído digital. Muitos pais falam assim, nossa, doutora, mas assim, hoje você tem que digitalizar, né? Tá tudo via internet. Assim, ok, tá tudo via internet. Então, vamos colocar os aplicativos, essas coisas que fazem a gente se movimentar, né? Não os que deixam a gente parar, sentado no sofá, só apertando o botãozinho. Isso mesmo. E vamos dizer não à obesidade infantil, né, doutora? Exatamente. A prevenção é o melhor remédio quando a gente fala em obesidade infantil. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite e espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.